A paz do Senhor Jesus, meu nome é Cristiane, moro em Mucuri, Bahia. Eu queria fazer uma pergunta ao projeto, falando de Bíblia, o que Jesus quis nos falar a respeito do Monte da Transfiguração, falando com o morto Moisés e com Elias, que foi arrebatado vivo. Responde aí, Pastor Paulo. Deus abençoe. Shalom, shalom, meus irmãos. Mais uma vez aqui, interagindo com os nossos amigos do Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer a irmã Cristiane do Mucuri, Bahia. Olha aí, lá na Bahia, nós temos a irmã Cristiane também ligadinha no Falando de Bíblia. E falando de Bíblia, sua pergunta é quente, sua pergunta é apimentada, coisa de baiano, né, gente? O que estaria fazendo Moisés e Elias conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? Vamos ao texto bíblico. Esse texto bíblico, ele é encontrado também em Marcos, capítulo de número 9, é encontrado em Lucas, capítulo de número 9, em Marcos, os versos de 2 a 13, e em Lucas, no capítulo 9, versos de 28 a 36. Eu vou usar a referência de Mateus, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Vamos retornar aos primeiros versos? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Espantoso isso, né? Moisés e Elias. A Bíblia diz que o servo do Senhor Moisés morreu e o próprio Deus o sepultou, ocultando o seu corpo. E eu não vou entrar aqui nesses pormenores, porque esta não é o foco da pergunta da irmã Cristiane. Mas, falando-se de Elias, o homem que não experimentou a morte, mas foi tomado para Deus em meio a um redemoinho de vento, que foi arrebatado numa carruagem celestial, e este foi para junto de Deus, assim como Enoque, sem experimentar a dor da morte. E aí, ambos representam questões diferentes na Antiga Aliança. Um representa a lei, Moisés, e o outro representa os profetas. Ou seja, tanto a lei mosaica, a lei é de Deus, mas eles chamam de lei de Moisés. É interessante você perceber isso. A lei é de Deus, mas eles falam a lei de Moisés. E você sempre vai ler que a lei do servo do Senhor Moisés. Essa é a premissa
do que você vai encontrar na Bíblia. Outro sim, você vai encontrar os escritos de Elias, né, o escrito bíblico falando de Elias. Nos escritos bíblicos você vai encontrar Elias como profeta rechaçando a idolatria que a casa de Acabe, junto com Jezabel, levantaram, fazendo o povo se prostituir, se afastando do Senhor, se prostrando a altares estranhos, diante de imagens de esculturas, quebrando o mandamento de servir só ao Senhor e adorar somente ao Senhor. Então você percebe que a importância desses dois personagens bíblicos no Antigo Testamentário, e Jesus agora se colocando no meio deles, dizendo que ele, o próprio Cristo, é maior que a lei e os profetas. Jesus não está fazendo uma seção entre os discípulos, mesmo porque no verso mais à frente, quando Jesus manda eles se levantarem, depois de ouvir a voz de Deus dizendo que este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele vai dizer que não contassem a ninguém antes do Cristo ser ressuscitado. E o que eles tinham presenciado ali fora uma visão, ou seja, Cristo mostrou uma transcendência daquilo que ele é, a ponto de eles olharem para Jesus e não suportarem estarem com os olhos fitos em Jesus, porque o rosto de Jesus fica muito parecido com a visão apocalíptica que João descreveu, que o seu rosto era como o sol na sua maior força. Quem é que consegue olhar para o sol? Eles se rendem, se dobram, eles se humilham, até que Jesus os toca e manda os levantar. E o ápice desta passagem é justamente a questão do aparecimento de Moisés e de Elias, que, na verdade, no seu sentido mais simplório que a gente possa falar, é que Jesus está dizendo, eu sou muito maior do que a lei e os profetas. A lei e os profetas tiveram seu tempo. A lei e os profetas falaram sobre mim. A lei e os profetas se apoiaram em mim. Ou seja, tudo o que vem antes dele e tudo que está nele é para a glória do louvor do nome dele. Não é espantoso aqui para alguns que intentam dizer que, mas pastor, o Moisés morreu e ele está falando lá. Jesus está dando uma prévia do que seria a eternidade e ele está diante de três judeus, Pedro, Tiago e João, e ele vai se revelar de forma transcendental, e nessa forma transcendental ele vai mostrar para eles que ele tem domínio tanto do passado quanto do presente e as coisas futuras. Porque ele é Deus, ele é Jesus. E aí você vai perceber a grosseria e a ignorância de Pedro. O ser humano é muito abusado, irmão. O ser humano é muito audacioso em algumas questões. Porque Pedro vai dizer assim, façamos uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Você percebe que o que é humano, o que é finito, o que é barro, tentando dominar aquilo que é espiritual, aquilo que é transcendental, nunca que nós vamos conseguir dominar, sendo nós aqui nessa carne, pecadores, aquilo que é espiritual e aquilo que é glorioso. O que Pedro tenta fazer é dominar aquilo que não está no domínio do homem. Percebe? Há outros que vão dizer assim, não, mas isso é bom, porque Pedro não queria se ausentar daquele momento, só que a gente não vive de momentos. E Jesus não ia viver somente daquele momento. Jesus caminharia para a cruz. Então Jesus não poderia fazer daquele momento um eterno momento para Pedro, Tiago e João somente. Então, quando a gente olha para esse texto, irmã Cristiane, a você que me ouve, me assiste através desse vídeo, agora pelo Falando de Bíblia, Jesus está colocando que a lei e os profetas tiveram a sua importância e que eles eram a conexão passada que apontava para ele e que, a partir dele, todas essas coisas se sustentaram. Ou seja, Jesus não está fazendo uma sessão de horrores, está conversando com defuntos. Jesus está mostrando, dando uma prévia
para os discípulos de forma particular e que seria escrito e deixado para toda a sua posteridade, de que o céu é uma realidade, a eternidade é uma realidade, e que a lei e os profetas foram tão importantes porque eles chegaram até Cristo, e foi por conta de Cristo que nos foi dada esta tão oportunidade do conhecimento pleno das coisas futuras para as manifestações das glórias eternas em Cristo Jesus. Isso é o texto pelo texto, tanto em Mateus capítulo 17, Marcos 9, do verso 2 ao 13, Lucas capítulo 9, dos versos 28 a 36, eles não estão ali para afrontarem a nossa fé. Pelo contrário, não é respaldo para a outra religião, mas é uma resposta divina para nós, para nos ensinar que ele é ontem, Hebreus 13, 8, hoje e eternamente. Ele é a beleza da criação. Ele é o sustento da criação. Como disse João no capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele não haveria beleza alguma. Ou seja, é em Cristo que todas as coisas se convergem e é através de Cristo que todas as coisas se resolvem. Deus abençoe a irmã Cristiane. Deus abençoe os nossos irmãos do Mucuri, da Bahia. Faça como a irmã Cristiane. Envie o seu vídeo com a sua pergunta. Fale de onde você está. E aqui nós enviaremos a resposta falando de Bíblia. Deus abençoe.